Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar de teologia. Teologia, que é uma palavra que significa estudar a Deus, que é uma coisa impossível estudar a Deus. Não tem como estudar a Deus. E esta palavra não existe na Bíblia, essa palavra teologia. Em Atos dos Apóstolos, Atos 4, verso 13, Jesus nunca mandou que alguém estudasse teologia. Nenhum apóstolo Jesus mandou estudar teologia. Aqui no verso 13, em Atos dos Apóstolos, está escrito assim, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos. Eram pessoas que eles não sabiam ler, não sabia escrever o seu próprio nome, o apóstolo São Pedro. E ele foi o primeiro pastor vindicado por Jesus Cristo para pregar o seu evangelho. Em São João, Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para um homem sem estudo, sem letra. Vejam. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. As pessoas que teve dificuldade com Jesus não foram os homens sem estudo. Foram justamente aqueles homens que tinham estudo, aqueles homens mais inteligentes, que tiveram dificuldade com Jesus. Aqui em São Mateus 11, verso 25, veja o que Jesus fala. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos, aos homens sem instrução. Então ele ocultou de quem? Justamente dos teólogos, das pessoas estudadas. Em 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, está escrito assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não se constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, que é a teologia, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, falam a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os fariseus crucificaram a Jesus, porque eles não conheciam o Senhor da glória. Então os homens estudados que não conheciam a Jesus. Em 2 Coríntios, a partir do verso 13, está escrito assim, ó, aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem. Tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, os teólogos procuram entender a Deus através de estudos,
através do intelecto. Nós não entendemos Deus através do intelecto, e sim pela revelação de Jesus Cristo. Aqui em São João 3,10, foi quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Jesus disse que ele deveria nascer de novo. Então, Nicodemos disse, mas como pode ser isso? Como é que eu posso nascer de novo? Aí Jesus disse e respondeu, disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes tu isto? Você não sabe teologia, Nicodemos, e não sabe disso? Então aqui em 1 Coríntios 3, verso 11, aqui está dizendo aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquilo que já está escrito, por o qual é Jesus Cristo, que é o mandamento dos apóstolos. Se sair fora desse mandamento é falso. Aqui está escrito, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É loucura a sabedoria da teologia, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Aqui em 2 Coríntios 1, a partir do verso 12, está escrito assim, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com a simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Veja que isso é uma sabedoria carnal, tanto que nem na Bíblia tem essa palavra teologia. O apóstolo São Paulo, ele aprendeu muitas letras aos pés de Gamaliel, mas veja o que serviu. Veja o que o apóstolo São Paulo fez com tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Veja, aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele perdeu aquilo e considera como esterco todo o estudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Aos Colossenses 2 está escrito assim, aos Colossenses 2, verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Veja que isso são rudimentos, ensinamentos de homens. A Bíblia aqui, o apóstolo São Paulo aqui, adverte sobre isso. Aqui, a 2 Tessalonicenses 11 está escrito assim, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que é a operação do erro? Deus permite o falso evangelho. É para ter a verdadeira igreja e as falsas igrejas. Então, Deus tinha planos para isso. Tem que haver o falso e tem que haver o verdadeiro, para que as escrituras se cumpram. Então, Deus permite isso daí, porque senão ele fica sendo mentiroso, pois ele fala, haveriam falsos profetas. Então tem que haver os falsos profetas. A Tito 1, verso 14, está escrito assim, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras, mas para os puros nada é puro, para os contaminados e infiéis. Antes seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, muitos pregadores hoje querem ensinar fábulas judaicas,
Guardar lei, isso é o quê? Isso é judeu. Está guardando a lei. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Eles deixam o evangelho de São Paulo de lado, o qual deve ensinar para os gentios, e ensina aquilo que é ensinado para os judeus, para os gentios, e deixam aquilo que é dos gentios de lado. Aqui em 2 Pedro 1, verso 20, está escrito assim, ó: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. As Escrituras já estão interpretadas. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, não inspirados por teologia. A Bíblia que relata muito bem, mas inspirados pelo Espírito Santo, não por estudos, não por vãs filosofias. Então, o Novo Testamento é interpretação do Velho, não se necessita de interpretação. A Bíblia já está interpretada. O apóstolo São Pedro, ele fala aqui em 2 Pedro 3, no verso 16 aqui, ó, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, o apóstolo São Pedro aqui achou difícil essas escrituras, essas cartas de Paulo. Por quê que ele achou difícil? Porque isso aqui não era para aquela época de Pedro, era para a época de hoje. Então, São Pedro teve dificuldade para entender isso aqui. E hoje, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria condenação. Então, essas pessoas estão torcendo as escrituras para a sua própria perdição. Há um lago de fogo. Muitos pregadores chegarão naquele dia e Jesus falarão abertamente: eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu não vos conheço. Então haverá ranger de dentes. Não haverá desculpa. Então, irmãos, a coisa é séria. É mais séria do que nós imaginamos. Porque a Bíblia está clara. As cartas de Paulo são claras, muito claras. Uma pessoa revelada com o coração aberto e com o pastor no caminho correto, ele pode muito bem entender as Escrituras claramente. Aqui em 1 Timóteo, a partir do verso 4, está escrito assim, ó: nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Muitos pastores pregam um culto que ninguém entende nada, as pessoas entram vazias e voltam mais vazias ainda. Falam aquele português difícil de entender, onde tem muitas pessoas simples ali, elas vão entender o quê? Vão embora vazias. Então, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei. É o que aconteceu com os fariseus, querendo ser doutores da lei, querendo saber mais do que os outros, querendo saber mais do que Jesus. Crucificaram a Cristo, nem entendendo o que dizem, nem o que afirmam. Essas pessoas têm dificuldade de até entender as Escrituras, nem sabem o que estão entendendo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, irmãos. Então,
Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Paulo, ele ensinou tudo aquilo que ele deveria ensinar. Paulo disse, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele anunciou todo o conselho de Deus, ele interpretou toda a Bíblia nas suas cartas. Se você obedecer às cartas de Paulo, você obedeceu às Escrituras inteiras. Então, segundo os Coríntios 11, o apóstolo São Paulo alertou os falsos apóstolos e ele diz assim, oxalá se me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Veja, Paulo tinha o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. A virgindade aqui é uma igreja que não tenha aquilo que não contém na Bíblia, coisa pura, apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O marido aqui é Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É o que está acontecendo hoje. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, eles estão ensinando 3 pessoas. Os apóstolos não ensinaram 3 pessoas. Os apóstolos não batizaram nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, Atos 8, Atos 10, Atos 19, São Paulo batizando ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqueles que João batizou, o apóstolo São Paulo rebatizou-os novamente. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, e se recebeis outro Espírito que não recebestes, o outro Evangelho, que não abraçastes, com razão a sofrereis. O apóstolo São Paulo fala, se alguém ensinar outro Evangelho que é contrário ao dele, ele fala, pode ser eu mesmo, seja considerado anatema, falso. Então, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo aí para quem está necessitado de um ensinamento como este, irmãos. Tudo que eu vos passei, eu mostrei nas Escrituras. Seja todo homem mentiroso e somente Deus, o único verdadeiro. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.